Glória a Deus. Bendito seja Deus. Que bom que você está na presença de Deus, na casa do Senhor. Amém? Então, pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. O capítulo é o capítulo de número 4. Que o Senhor, Ele possa aquecer o nosso coração ainda mais. Amém. O seu coração já tem sido tocado pelo poder de Deus desde o início desse culto. Eu creio nisso. Amém. Mas que Ele venha arder cada vez mais, buscando a Deus, desejando a Deus. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos por um momento. E diga assim: Senhor, eu te peço, aquece mais ainda esse meu coração. Através da tua palavra, faz arder o meu coração pelo desejo de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4, e a gente vai ver, na verdade é um texto curto, pequenininho, que você e eu conhecemos bem, mas aprove o Senhor trazer essa palavra para o nosso coração e que Deus, Ele possa, assim, usar a minha vida para passar aquilo que Ele tem para passar por meio desse texto. Esse texto, ele tem por título, Jesus apazigua a tempestade. Tem apenas 7 versos. E a gente vai ler aqui verso 35, a partir do verso 35. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Louvado seja Deus. Eu achei muito interessante esse versículo aqui, 38, que diz que, na parte B, onde os discípulos se agitam e começam a buscar o socorro de Jesus, e eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Será que o Senhor não se preocupa conosco? Interessante, né? Mas para isso mesmo foi que Jesus veio, porque Ele se preocupa conosco, né? Mas eles estavam tão desesperados, que eles chegam para Jesus e eles dizem: Mestre, o Senhor não se importa que a gente está aqui perecendo, quase morrendo? É interessante isso, né? E aqui, amados, eu queria falar com você do comecinho no verso 35, a gente falar um pouquinho a respeito desse texto. E louvado seja Deus, porque Deus, Ele falou, né, do barquinho no começo da oração, né, no começo do culto. O Senhor falou através também do irmão, falando sobre Jesus, né, andando por cima das águas, os discípulos lá no barquinho. Aí eu falei: glória a Deus, é de Deus. Né? Então, queridos, a palavra do Senhor,
no começo, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Jesus, ele chega para os discípulos e fala assim: olha, vamos passar para outra margem. E os discípulos do Senhor Jesus eram os seguidores de Jesus. Porque Jesus mesmo, e não foram os discípulos, mas o próprio Jesus, ele escolheu os discípulos dele. Ele escolheu aqueles que ele queria que caminhasse com ele. E se você for ver lá no início dos evangelhos, está falando ali da chamada dos discípulos. E Jesus disse para os discípulos, ele disse: olha, vem e segue-me. E agora Jesus vai dizer assim: vamos passar para outra margem. E os discípulos, como seguidores, eles deviam ir e seguir o seu mestre. Ir e seguir o seu professor, o seu ensinador, o seu Senhor. E aí, eu parei para pensar. Passemos para outra margem. Jesus está chamando para uma outra coisa, para um outro tempo, para uma outra situação. E muitas das vezes nós, porque hoje nós somos os discípulos de Jesus. E muitas vezes o Senhor, Ele nos chama para algo novo. E às vezes a gente diz não. Ou a gente tem medo. Né? E quando eu digo a gente, irmãos, eu estou incluindo, eu estou colocando, somos nós todos. Né? E a gente fala, poxa, será? Aí põe a dúvida. Mas nós somos seguidores de Jesus. Nós somos discípulos dele. Ele nos chamou para seguir a ele. Jesus te chamou para segui-lo. Jesus, ele, em um momento da sua vida, ele tocou no teu coração. E ele disse para você: vem e me segue. E você passou a seguir Jesus. E você passou a servir ao Senhor. E Ele agora diz para você e para mim: passemos a outra margem. Ou seja, algo novo. E como mestre, o Senhor, Ele ensina cada um de nós. E se Ele tem esse propósito firme, porque o Senhor, Ele deu uma ordem. Ele disse assim: olha, se vocês puderem e quiserem, não. Ele deu uma ordem: passemos. E se Ele falou isso, é porque Ele sabe, ou como mestre, Ele sabia que Ele tinha algo a ensinar para os seus discípulos. Então, irmãos, estamos sempre aprendendo com esse Deus. Estamos sempre aprendendo com Jesus. Ou de uma forma, ou de outra, mas estamos sempre aprendendo com Jesus. E o Senhor, Ele chama você e a mim. Passemos para outra margem. Né? E quando Ele fala isso, a gente sabe que mais para frente tem a questão da história do endemoniado de Gadara, né? Em que Jesus salvou aquele homem. Mas se a gente vê esse texto, porque cada milagre de Jesus fala de salvação. E quando a gente vê esse texto, passemos para outra margem, a gente também entende um pouco assim o seguinte: o Senhor nos chamando para o novo, para o eterno, ou seja, para a eternidade, para a salvação. Passemos daqui para, glória, o paraíso. Passemos daqui para estar na eternidade com o Senhor. Então, quer dizer, estamos como peregrinos aqui, eu e você, discípulos do Senhor, caminhando, seguindo esse mestre. E o Senhor quer que nós venhamos a passar a margem, ou seja, Ele quer que sejamos aprovados para passar para o outro lado e estar com Ele por toda a eternidade.
E aí ele vai dizer assim, no verso 36, e eles, deixando a multidão, e aqui também me despertou a atenção. Eles, os discípulos, deixaram a multidão e foram com Jesus, para passarem para o outro lado. Muitas vezes, o que vai, irmãos, nos colocar, digamos, à prova, o que vai se colocar como situação até de tropeço, é a multidão. A gente precisa, eu e você também, sabe? Temos que ouvir o Mestre. Porque a multidão são muitas vozes. Você compreende? E onde há muitas vozes, há confusão. Pode haver confusão. Mas ele está falando aqui, olha, os discípulos, a palavra de Deus diz que os discípulos deixaram a multidão lá para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Jesus naquele momento. E a multidão, muitas vezes vai ser alguém que vai falar coisas para te enfraquecer na sua fé. Muitas das vezes, aquela multidão situações que vão vir contra a tua vida, para que você esfrie na sua fé, para que você desanime de seguir o Mestre. Mas o Senhor está falando para mim e para você hoje, deixe a multidão. A gente precisa aprender a deixar a multidão. A gente precisa deixar de ficar se levando por ideias e pensamentos de outros que nem conhecem a Deus e não têm nada com o Senhor e nem querem ter. É ouvir o Mestre. E a ovelha, ela ouve o seu pastor. Amém? E o Senhor, e nós, igreja, somos o rebanho do Senhor. E Ele é o nosso pastor. E nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos, muitas das vezes, querido, deixar a multidão para ouvir. Porque às vezes nós queremos ouvir Deus, mas a multidão, ela agita-se e ela impede que nós possamos ouvir a Deus. Então eu preciso estar ali para ouvir a Deus, deixar a multidão ouvir Cristo, o que Ele tem para mim, o que Ele quer para mim, o que Ele quer falar comigo. E aí eles deixaram a multidão. E aí no verso 37 vai dizer assim: e levantou-se grande temporal. Eles então pegaram ali o barco e foram ali pelas águas e foram passar para o outro lado naquelas águas. Mas tudo corria muito bem. Tudo estava perfeito, estava a mil maravilhas. Estamos ali com Jesus, está muito bom, né? Aquele sol brilhando, de repente, né? Um exemplo que estou dando. O sol brilhando, sabe? Ou as estrelas brilhando. Nenhuma nuvenzinha no céu. Sabe? Tudo perfeito, tudo bonito, aquela água calma, aquela maravilha. Às vezes nós caminhamos com o Senhor e está tudo perfeito. Mas a palavra do Senhor, ela diz, o próprio Senhor, Ele diz, no mundo tereis aflições. E você sabe que o mar, aquelas águas, é como se representasse o mundo. No mundo tereis aflições. Não vai ser tudo mar de rosa o tempo todo. Sabe, vai ter momentos difíceis. Vai ter situações complicadas que eu e você vamos ter que passar. E Jesus não está lá comigo? E Jesus não está lá com você? É claro que Ele está.
E ali eles foram e tudo estava perfeito, tudo estava muito bom. Mas em determinado momento, veio então um temporal. Mas não era qualquer temporal. Sabe aquela chuva que cai simplesmente, choveu e pronto? Não, era uma tempestade de vento. Ou seja, era uma ventania muito grande, muito forte, que veio acompanhada ali naquele temporal. E a Bíblia diz que houve grande temporal de vento. E vai dizer que subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E é o que acontece aqui, porque nós estamos aqui ainda. E acontece temporais na nossa vida. E de repente você está aqui hoje, você entrou dentro dessa casa de oração, você disse, eu vou buscar a Deus. Você nesse domingo falou, eu vou cultuar o meu Senhor. Mas só Deus sabe a tempestade que você está vivendo. Só Deus sabe a tempestade que está fervilhando no teu coração. Só Deus sabe a tempestade que está dentro da tua casa. Só Deus sabe a tempestade que está na tua vida emocional, no teu trabalho, com os teus filhos. Só Deus sabe a tempestade que você está passando. E não é qualquer tempestade, é tempestade de vento. Sabe, irmãos? É difícil, porque nós somos seres humanos. Nós temos sim as nossas fraquezas. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, olha, que essas ondas ali para os discípulos já estavam já entrando dentro do barco. E eles estavam ali em aflição. E começaram, mesmo que Jesus estava lá, mas eles começaram a ficar agoniados. Mesmo que eles sabiam que Jesus estava lá, mas eles começaram a ficar aflitos. Porque eles viam que a situação estava complicada. Eles estavam correndo perigo de vida. A qualquer momento, eles podiam perder a vida ali. Mas Jesus estava lá no barco. Eles sabiam que Jesus estava lá. Jesus está aqui. Mas Jesus está dormindo. Será que Jesus está dormindo na tua vida? Será que Jesus está dormindo e não está vendo o que você está vivendo? Será que Jesus está dormindo e não está contemplando e não está sentindo a tua dor? Queridos, olha, Jesus, Ele é Deus encarnado. E aqui, Jesus, homem, dormia. Jesus, Ele é 100% homem e 100% Deus. E o Jesus, homem, dormia. Jesus estava cansado. E tão grande era o seu cansaço, que ele não conseguiu perceber Jesus homem, não conseguiu perceber de repente aquela chuva e aquela tempestade. Mas ele é Deus. Jesus, homem, podia estar dando um cochilo, mas Deus não dorme, Deus não cochila. O Senhor está acordado, o Senhor contempla a tua dificuldade, a tua batalha, as tuas lutas. Então eu quero que você entenda, escuta bem, isso que você está vivendo hoje. Porque eu sei que tem pessoas que vieram hoje aqui e estão passando por uma tempestade. E eu não sei qual é essa tempestade. Eu não sei qual é a natureza dessa tempestade. Mas o Senhor, Ele fala para você: eu estou no barco. Escute bem, Jesus está no barco. Ele está contemplando você, Ele sabe o que você está passando. E Ele é Deus, suficientemente grande para te socorrer. Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você fracassar. Ele não vai deixar você perder. Sabe? Então creia nessa realidade, porque é uma realidade. E a palavra de Deus, ela diz: e levantou-se, verso 37, grande temporal de vento, e subiam as ondas
por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ou seja, aquele monstro de onda que subia. Você está de longe, vendo uma onda vindo, já te dá medo? Você imagina você no meio do mar, no meio das águas. E eles estavam no meio das águas. Como é que eles podiam voltar agora? E como é que eles podiam prosseguir? Eles estavam numa situação onde não podiam nem voltar e nem podiam prosseguir. E isso você pode estar até vivendo. Mas não num temporal, literalmente falando. Mas dentro do teu coração. Os teus medos, as tuas dúvidas, os teus receios. Sabe? Às vezes até as tuas revoltas. As tuas preocupações, as tuas dúvidas. De repente estão sendo como ondas, que estão te impedindo de ver Jesus. Ondas tão altas que não te deixam ver que Jesus está no barco com você. Que Jesus, Ele não te desamparou. Quando Ele chamou, quando na ocasião em que eles foram e pegaram o barco, Jesus disse, passemos. Jesus não disse, olha, passem. Não. Porque se Jesus tivesse dito, passem, vocês é que vão. E eu vou ficar aqui. Ele também não disse, eu vou passar. Porque aí Jesus ia e os discípulos ficariam. Mas ele vai dizer, passemos. E os discípulos na agonia e no desespero esqueceram que Jesus disse, passemos. Ou seja, eu vou com vocês. Eu estarei com vocês. Na luta, na batalha, na tempestade. Ainda que o barco se encha, eu vou estar lá com vocês. Então não tenham medo. Jesus queria ensinar aqueles discípulos a que eles entendessem que Jesus é Salvador. E Jesus tinha aquele propósito, eles precisam aprender. Eu sou mestre e eles são os discípulos, e eles precisam entender que eu sou Salvador. Mas naquele momento, o desespero cegou, o desespero tapou os ouvidos, o desespero, perturbou aqueles homens, de maneira que eles nem sequer se lembraram de todas as coisas que Jesus fez lá atrás. Eles nem se lembraram do tempo em que eles passaram a seguir Jesus, as coisas que eles viram Jesus fazer. E às vezes, irmãos, isso acontece exatamente conosco. A gente começa naquela fé, sabe? A gente tem aquela fé, aquela confiança que Deus faz, que Deus opera, que Deus executa. E a gente vê milagre, a gente vive milagre, e a gente conta testemunho, e é uma beleza e é uma maravilha. Mas aí depois vai passando o tempo, se a gente não toma cuidado, a gente vai começando a ficar meio assim, né? Meio devagar. E aí é que é o perigo. É o perigo da onda surgir e conseguir nos fazer perecer. Mas nós precisamos entender que Jesus está no barco. Jesus está conosco. Ele não nos deixou. O Senhor nunca desampara aqueles que se apegam a Ele, aqueles que confiam nele. E se a tua confiança, ela está no Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja difícil a tua situação, o Senhor vai trazer uma providência, nem que seja um milagre e algo humanamente falando impossível, algo sobrenatural, mas algo vai acontecer e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí vai dizer assim no verso 38, e ele estava na popa dormindo, o que a gente falou aqui há pouco, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não importa, ou não te importa que pereçamos? Naquele desespero todo, eles nem pararam para pensar, Jesus está aqui, Ele vai nos ajudar.
Eles nem pararam para pensar, Jesus é bom. Jesus não vai nos deixar sucumbir. Eles nem pararam para pensar os milagres que Jesus fez lá atrás. Irmãos, quando o desespero bate, às vezes a pessoa, ela toma a atitude que ela, depois, ela vai falar, não deveria ter tomado essa atitude. O desespero, ele pode levar alguém a fazer coisas que ela não esperava e que ela jamais pensava que poderia fazer. Então, nunca nós devemos tomar decisões em momentos de desespero. Mas a nossa decisão única em momento de desespero é clamar ao Senhor. É confiar que Ele está conosco, sabe? Porque muitas das vezes parece que a nossa mente não funciona direito. Parece que tudo fica, sabe? Você não sabe direito o que vai pensar, né? Eu me lembro de uma vez, alguns anos atrás, que eu falava assim. Eu falava assim, né? Quando eu for expulsar um demônio, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou falar assim. E eu tinha isso comigo, gente. Por incrível que pareça, né? Quando a gente é menino na fé, né? É coisa de louco, né? Então, eu tinha aquela coisa. Nossa, olha, quando eu for pôr a mão assim, aí eu vou fazer assim, vou falar assim, né? Irmãos, um dia, uma pessoa manifestou na minha frente, né? Com um espírito ali maligno. Me bateu um desespero. Eu não lembrava de nada do que eu tinha projetado e pensado que eu faria. Sabe? Então a minha mente fez um... Ficou tudo embaralhado. Eu não sabia o que fazer. Né? Você vê que interessante, né? E ali eu só falei, Senhor, tem misericórdia. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, né? E as coisas se resolveram. Mas, você vê que interessante. Me bateu um desespero naquele momento, porque eu não estava esperando. E parece que os meus pensamentos ficaram tudo bagunçado. Então, esses são um exemplo, mas quantas situações em que a gente já viveu, não é? Que deu desespero. E no desespero a gente não conseguiu fazer. Sabe aquela prova que a gente vai fazer? A gente estudou, está tudo na ponta da língua. Você chega na hora da prova, aí está faltando 10 minutos para terminar e você não respondeu tudo ainda, e você começa a te bater um desespero, apaga tudo e você não sabe mais, você não consegue responder. Então é mais ou menos isso. Por quê? Eram homens, os discípulos de Jesus. Eles estavam como alunos aprendendo de Jesus. E ali eles entraram num desespero. Jesus? Aqui? Ah, é? Mas eu nem sabia. Quer dizer, o desespero tão grande, nem lembraram que Jesus estava lá. Então eles chegam para Jesus agora. E eles vão dizer, mestre, não te importa que pereçamos? Até a forma de falar, né? Já foi aquela agonia toda. Porque eles podiam dizer, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer algo. Eles falaram, mestre, não está se importando não que a gente vai morrer aqui? Olha só, o desespero faz às vezes a pessoa até ser meio bruta, né? Não se importa não que a gente está perecendo aqui, a gente vai morrer aqui. Não vai fazer nada. E aí eu achei lindo uma coisa, porque Jesus, a palavra de Deus diz assim, no verso 39, e ele despertando, ou seja, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Qual foi a primeira ação de Jesus mediante aquela situação? É quando os discípulos gritaram por Jesus e clamaram por ele e falaram até dessa maneira, mestre, não está se importando que nós vamos morrer aqui? Qual foi a atitude de Jesus? A primeira atitude dele foi repreender o vento e repreender o vento e acalmar o mar. A primeira atitude de Jesus foi essa. Sabe por quê? Jesus podia, inclusive até em Marcos, fala que ele, fala o contrário, né? Fala que ele, primeiro ele disse aos discípulos,
porque sois tão tímidos, e depois que ele falou, acalmou o vento e o mar. Mas, tanto aqui em Marcos como em Lucas, vai falar dessa maneira, vai colocar dessa maneira aqui, né? Primeiro vai falar, vai repreender o vento e o mar, e depois vai ensinar os discípulos. Então, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Repreender o vento e acalmar o mar. A primeira coisa que Jesus vai fazer é solucionar aquela questão. Porque eles sabiam que os discípulos não podiam, naquele momento, ter cabeça para nada. Porque o desespero estava grande. Escuta, Jesus sabe o que fazer. E Jesus sabe a maneira como fazer. Você está compreendendo isso? Então, Jesus não foi, de repente, dando bronca neles ou repreendendo eles. Não, inclusive, nem se usa a palavra repreender os discípulos. Se usa disse-lhes e não repreendeu. Mas ele repreendeu sim a natureza, a fúria da natureza. Mas quando ele vai falar com os discípulos, ele disse-lhe. Né? E só quando ele acalmou aquela tempestade, é que o coração dos discípulos já estava voltando para o peito, né? Porque já estava saindo tudo. Já estavam quase chegando no céu, né? De tanto desespero. Então, quando eles acalmaram, aí Jesus vai e ensina para eles. Olha, tudo isso aconteceu aqui para que vocês desenvolvessem algo. Tivesse firmado em vocês algo. E o que é esse algo? A fé em mim. Entendeu? E às vezes a gente vive coisas aonde Deus está nos colocando ali aquela situação para que nós íamos aprender a ter fé em Jesus como nosso Salvador, como alguém que vai nos tirar daquele lamaçal, vai nos tirar daquela luta, vai nos tirar daquela situação difícil. E aí então ele vai ensinar, ele vai dizer para eles: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E eu imagino Jesus falando isso, não de uma forma grosseira, sabe, igreja? Eu imagino Jesus falando isso de uma forma doce, porque a palavra de Deus mesmo, ela diz que o Senhor é manso, né? Que o Senhor é humilde. Ele era o professor manso e humilde, o professor mais manso e mais humilde que você pode imaginar, o Senhor Jesus. Você entendeu? E ele ali ensinou os discípulos. Ele vai dizer assim: por que sois tão tímidos? Será que vocês ainda não têm fé? Tudo isso é para vocês aprenderem a ter fé, a desenvolver a fé de vocês. Né? Eu estou aqui com vocês. Então, creio eu que de uma forma doce, Jesus vai falar: vocês não têm fé ainda? Por que vocês estão tão tímidos ainda? Né? Então, assim, eu me lembro que quando eu estava no segundo ano do fundamental, tinha pequenininha, e ali, eu estava começando a aprender a escrever, e eu me lembro que a professora, ela passou para fazer a letra C. Sabe aquele C que a gente faz emendado? Sim, vai fazendo assim, emendado, quando a gente é criancinha, a gente aprende. Então, aquele C, que na minha época, chamava o rabo de cavalo, na minha época, né? Que não faz tanto tempo assim também, né? Mas, enfim, era o rabo de cavalo, que ela ensinava. A gente não faz o rabo de cavalo, aí vai lá no caderno. E eu comecei a fazer, mas eu não conseguia fazer. Aquilo para mim era muito, muito difícil. E a professora chegou, e quando ela viu que eu não estava conseguindo fazer, ela, em vez de chegar para mim e me ensinar pacientemente, não, ela me deu uma bronca, que eu não sabia fazer aquilo ali. Eu passei o resto do dia chorando, né, praticamente. Porque eu fiquei tão sentida por causa daquilo. Então, assim, ela quis que eu aprendesse, mas ela quis, assim, de uma forma, sabe, bruta, né? E Jesus, a gente vê Jesus ensinando o tempo todo os discípulos, e não só nessa ocasião,
Mas em muitas ocasiões, Jesus ensinando os discípulos de uma forma tão humilde, irmãos, tão simples. E eles aprendiam. Sabe? E o Senhor nos ensina também a sermos humildes, a sermos simples de coração. E até mesmo como ensinadores, para sermos humildes no nosso ensino também, né? E nós que estamos aprendendo, sermos humildes para receber aquela palavra e vivermos aquela palavra. Então, o que o Senhor fala comigo e com você hoje? O Senhor Jesus trouxe você hoje aqui nesse lugar para dizer para você: filha, filho, eu estou apaziguando a tua tempestade. Meu filho, minha filha, não fique aflito e não se desespere, porque eu estou no controle dessa situação. Eu não esqueci você. Eu não estou dormindo. Eu estou contemplando, eu estou vendo. E as coisas, elas vão se resolver, vão se encaixar e tudo vai correr bem. A obra do Senhor vai ser feita, ninguém vai impedir. Não vai ter onda que vai impedir a obra de Deus. Não vai ter tempestade e nem vento que vai impedir a vitória de Deus na tua vida. O vento até pode ser contrário, mas maior que o vento, maior que o mar e maior que as ondas é o Deus Todo-Poderoso ao qual você ama, ao qual você serve, aleluia. Então eu quero que você creia, e eu também quero crer. Nós vamos crer nisso, que o Senhor está no controle, Ele está no controle das minhas tempestades. Sabe, queridos, às vezes eu vejo tanta tempestade diante de mim, e muitas das vezes tempestades interiores, que batalhas difíceis de se resolver. Mas aí eu preciso acreditar, eu preciso crer. Eu preciso buscar em Deus e na palavra de Deus, a me firmar na fé, que Deus, o Senhor Jesus, é o que me salva e é o que me ajuda nas batalhas da vida. Então esse é um recado de Deus para todos nós, para mim, para você, para todos nós. O Senhor, Ele apazigua a nossa tempestade. Amém? Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Agradeço assim a oportunidade em nome de Jesus.